Oi, gente. Dando sequência à nossa aulinha de polaridade de ligações e moléculas para as turmas de SEMI, terceiro e curso WR, tá? Como eu havia combinado com vocês, tinha interrompido o vídeo para não ficar muito longo e para não ficar muito cansativo também. E agora nós vamos trabalhar o seguinte, professor, como que eu, mortal, nessa vida, vou conseguir determinar se a molécula é ou não polar sem a necessidade de ficar montando a soma vetorial para cada uma delas, tá? Qual a ideia que eu gostaria de te mostrar? A ideia é simples. Todas aquelas geometrias que nós vimos, que não tem elétrons não ligantes no elemento central, linear, trigonal, tetraédrica, bipirâmide trigonal e octaédrica, todas elas são geometrias regulares. O que significa isso? Se a soma vetorial for de vetores iguais entre si, nós teremos sempre a resultante vetorial dando zero. E se, obviamente, essa molécula tem elétrons não ligantes no elemento central, você vai lembrar que esse elétron não ligante ele exerce uma repulsão maior do que os elétrons ligantes, fazendo com que a molécula tenha distorção, seja uma molécula, em outras palavras, torta, e, obviamente, a soma vetorial, nesse caso, ela não vai o quê? Dar zero. Gente, não seria macete, eu vou compartilhar mais uma vez aqui a tela com vocês, seria, na verdade, um princípio que nós vamos utilizar para poder acertar a geometria sem muito estresse, tá? Só dar uma ajeitadinha aqui, colocar minha carinha bonitinha para vocês. Baitaço. Galerinha, é o seguinte. Primeira coisa que você vai fazer. Primeiro eu vou mostrar a teoria, depois a gente vai fazer alguns exemplos. Você vai primeiro montar sua molécula, colocar os elétrons não ligantes em cada uma das partes, mas focar no elemento central. Vamos lá. Meu elemento central. Meu elemento central tem elétrons não ligantes? Então, nós vamos ter aqui duas possibilidades. Deixa eu montar um esqueminha com vocês aqui. Pode ser que tenha, ou seja, com 100. Se por um acaso você tem uma molécula com elétrons não ligantes, então eu já vou considerar essa molécula uma molécula torta, portanto a resultante vetorial aqui não vai dar zero, e eu vou poder falar então que eu estou diante de uma molécula o quê? Polar. Galera, isso é uma regra geral, nós vamos ter alguns casos que eu vou te mostrar ainda nessa aula, que vai furar isso, mas de regra geral, se você tem elétrons não ligantes, um par, dois pares, três, nós teremos ali uma resultante muito próxima de não dar zero, ou seja, minha molécula é polar. Bom, se não tem, aí você vai agora passar a pensar em outra coisa. Você lembra lá que nós temos os ligantes que estão em volta desse elemento central. O que seriam os ligantes? Todos aqueles elementos que circundam o meu elemento central. Nós teremos a possibilidade desses ligantes serem iguais entre si ou diferentes entre si. Gente, obviamente, se nós temos todos os ligantes iguais, independente da geometria, todas essas que eu acabei de falar, nós teremos a resultante vetorial dando zero, porque nós estamos diante de geometrias regulares. Portanto, eu vou poder dizer que a minha molécula aqui, ela é o quê? Apolar. Ok? Bom, se meus ligantes laterais, ou os ligantes que circundam o meu elemento, eles são ligantes diferentes entre si, basta um diferente. Isso é suficiente para que minha resultante não dê mais zero e que eu possa classificar essa molécula como uma molécula o quê? Polar. Galerinha, basicamente, esse é o princípio que nós vamos utilizar e você vai perceber o seguinte, mesmo aqueles que não têm a noção de como determinar a geometria da molécula, ele vai conseguir determinar a polaridade usando esse princípio, tá? Professor, relacione isso aí com a minha vida e dê exemplos, ok? Então, vamos lá.
Suponha que você esteja diante da molécula, vamos lá, PCl3. Né? Você for montar a molécula, bonitinho, P, Cl, Cl, fósforo da família 5A, fez 3 ligações, está feliz, todo mundo está feliz? Está feliz, todo mundo quer dançar, vamos parar de bobeira. Galera, aí você vem colocando os elétrons não ligantes, ó, cloro usou um dos seus 7 elétrons, sobraram 6, perfeito. Fósforo tinha 5, usou 3, sobraram 2. Gente, usando o princípio que acabamos de aprender, independente da geometria que essa molécula tenha, esse parzinho de elétrons não ligantes faz ela ser uma molécula distorcida. Já posso garantir, então, que a minha soma vetorial aqui vai ser diferente o quê? De zero. Estamos diante de uma molécula do tipo quê? Polar. Perfeito ou não, gente? Tranquilo? Só para lembrar, com a galera que já está estudando geometria, né? Aqui nós temos 4 pares eletrônicos que configuraria um tetraedro. Só que um desses pares eletrônicos, ele é elétron não ligante. Automaticamente nós teremos algo nesse sentido. Isso aqui é a tal da geometria piramidal. Dá para você imaginar que 3 vetores numa pirâmide, né? Mesmo que ela tenha uma certa regularidade, essa resultante dá zero, impossível. Ok? Bom, aí, usando esse mesmo princípio, suponha que você foi fazer aquele vestibular agora o quê? Selvagem. Vestibular selvagem onde é, gente? Na Amazônia. Sabe aquele que você tem que chegar na porta do vestibular e tem que ainda saltar o jacaré, o crocodilo? O ambiente está o quê? Hostil. E aí caiu para você o pentacloreto de fósforo. O que você vai fazer? Vamos lá, vou montar a criança. 1, 2, 3 ligações. Fósforo feliz, cloro feliz. Ok? Eu fico imaginando assim, um aluno que não assistiu aula comigo, vendo eu falando fósforo feliz. O que deve passar na cabeça de um indivíduo desse? Mas tá aí, gente, você está entendendo, né? Preciso colocar mais 2 cloros e não pode ser por ligação dativa, já que o cloro ele é monovalente. Nós temos que fazer então a extensão de octeto. Vou fazer mais 2 ligações covalentes normais, tá? Vamos distribuir um tanto de bolinha legal para ficar bonitinho, igual essa carinha sua assistindo essa aula. Eu fico imaginando você aí do outro lado, tá? Top demais. Galera, fósforo tinha 5, usou exatamente quais? Os 5. Galerinha, aí muita gente não vai confiar, mas vamos lembrar aqui agora da nossa... Vamos só voltar aqui para você entender. Nosso macetezinho, super macete do Alex. Se não tem elétrons não ligantes no central, é 100. Então, nós vamos olhar se os ligantes laterais são iguais entre si ou diferentes entre si. Bom, nesse caso, nós temos ligantes laterais o quê? Iguais. Cloro, 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 cloro e cloro. Resultante vetorial, professor, vai dar zero. Molécula apolar. Top ou não? Claro que vai ter aqueles alunos que vão dizer o seguinte, professor, é porque minha mãe, ela falou, filho, não confie em ninguém. Faça errado, mas faça você mesmo. Você lembra desse ditado, gente? Sua mãe. E aí vai falar, professor, como que 5 ligantes vai dar uma soma vetorial zero? Gente, primeiro eu preciso que você confie nisso, tá? Toda molécula que não tem elétrons não ligantes, o elemento central, e os vetores são todos idênticos entre si, teremos resultante zero. Tá, eu queria enxergar nesse caso aqui. Não, bacana, vou te mostrar aqui só para não perder um amigo, você entendeu? Então, você lembra que nesse caso com 5 pares, a gente tem uma geometria que forma um triângulo na base, pirâmidezinha voltada para cima, pirâmidezinha voltada para baixo. Ângulozinho de 120 graus na região equatorial, ângulo de 90 graus na região equatorial. Galerinha, você deve lembrar lá na soma vetorial, né? Que se você fizer a resultante vetorial desses 2 vetores aqui, eu vou fazer só um.
um modelozinho bem simples aqui, você vai ter exatamente o vetor que anula esse outro, porque você tem a simetria do ângulo de 120 graus. E, obviamente, olha lá, você dá uma toradinha em cima, dá uma toradinha embaixo. E quando você der uma toradinha, não conte para sua mãe. E aí você vai perceber que mesmo com 5 pares eletrônicos, a resultante está dando o quê? 0. Gente, eu estou começando a curtir essa ideia desse quadro aqui. Eu estou achando que não vou voltar para a sala mais, não. Adeus. Brincadeira, gente. Estou com saudade demais de vocês. Eu queria era estar sujando a mão ali no quadro, né? Mas estamos aqui juntos e felizes sempre, tá? Galera, vocês entenderam a ideia? Tá? Entenderam a ideia? Bom, o que eu gostaria agora de fazer com vocês, vou dar uma pausada aqui, nós vamos passar para uma outra tela. Eu peguei aqui, gente, a nossa aulinha de geometria molecular, o PDF dela, e simplesmente gostaria agora de passar com vocês aqui todas as moléculas que nós vimos a geometria. Você vai me dar uma forcinha agora e vai me ajudar a colocar ela como polar ou apolar. Perfeito? Vamos lá. Primeira coisa, HCl. Ligantes o quê? Percebam, nós temos ligantes aqui diferentes, né? Automaticamente a resultante vetorial vai dar diferente de 0, molécula polar. Toda molécula biatômica em que temos uma ligação polar, ela vai ser polar. Siga. CO2, fizemos até na tela. Não tem elétrons livres no elemento central. 2 ligantes laterais iguais entre si. Resultante vetorial igual a 0. Trigonal plana. Olha lá, o SO3. Galera, trigonal plana. Se você tem 3 ligantes na estrutura, as 3 ligações são iguais entre si, sem sobrar elétrons não ligantes do elemento central. Molécula apolar. Perfeito? Olha lá, metano. 4 ligantes, sem elétrons livres no elemento central. Molécula apolar. Ok? Acabamos de fazer esse exemplo, PCl5, hibridização sp3d, bipirâmide trigonal, top demais. Os 5 ligantes são iguais entre si, sem elétrons não ligantes no elemento central, apolar. Galerinha, SF6, 6 pares eletrônicos formando um octaedro, tudo regularzinho, tudo bonitinho, sem elétrons não ligantes no elemento central, molécula apolar. Gente, agora começou a presença do elétron não ligante. Amônia, presença do elétron não ligante no elemento central, polar. Água, polar, demonstramos hoje na aula. Ok? Ozônio, olha o ozônio, gente. Esse maisinho aqui está representando, esse mais esse menos está representando apenas uma ressonância, mas perceba que o ozônio é uma substância simples. E aí a gente vai bater um papinho sobre o ozônio daqui a pouco. Vamos pular. Pessoal, pula essa aula também, cala a boca. Olha aqui. Parzinho de elétrons não ligantes no enxofre, gente. Perceba lá na molécula. Parzinho de elétrons não ligantes no enxofre. Automaticamente, o que nós temos? Molécula o quê? Polar. Molécula torta. A resultante vetorial, nesse caso, não pode dar 0. Olha lá, 2 pares de elétrons não ligantes no elemento central também não pode dar 0. Galera, eu vou voltar para a nossa telinha, porque eu queria te mostrar alguns peguinhas, tá? Peguinhas que o cara pode colocar para você. Por exemplo, de repente o cara pega lá e põe um CFC para você. CCl2, F2. Clorofluorcarboneto. Destruição da camada de ozônio, aquele contexto bacana. Só que ele não vai pedir para você montar essa molécula, não. Essa, ele vai simplesmente já te dar ela montadinha. Ele vai pôr assim, ó. Pã, pã. Gente, tá gostando aí do defeito sonoro? Olha lá. Pã e pã. Ok? Aí você for lá, porque agora você é especialista em quê? Por bolinha. Professor, se eu ponho a bolinha e não acerto o resto, você considera? Considero, gente. Considero errado, mas sempre tem que ter consideração. Ok? Bom, perceba o seguinte, não sobrou elétrons não ligantes no elemento central. O herói, ele vai falar, professor, essa é fácil demais. Vetorzinho apontado para o cloro, que é mais eletronegativo, outro apontado para cá, vou lá, tora.
Opa, professor, vetorzinho apontado para o flúor, apontado para o outro flúor, vetores iguais bonitinho. Tora. Galera, por que você não pode fazer uma caquinha dessa? Primeiro que você tem que respeitar a geometria da molécula, e ela não é um quadrado igual você acabou de desenhar, tá? Então, a sorte, gente, é que esse aplicativo vem com borracha. Estou curtindo demais, olha lá, papapá, apagando a caquinha do herói. Muito top, muito top. Galerinha, você entende que nesse caso aqui, a caquinha que você está fazendo é porque tem 4 pares eletrônicos aqui, nós teríamos aí um tetraedro. Nesse tetraedro, como é que você vai anular um vetor que está aqui com aqui, aqui com aqui? Caquinha, eu vou apagar isso aqui antes que alguém veja, gente. Isso é absurdo. Você está entendendo? Então vamos lá, vamos lembrar do nosso princípio que acabamos de aprender? Se não tem elétrons não ligantes no elemento central, e eu tenho ligantes laterais diferentes entre si, nós temos então uma resultante diferente o quê? De zero. Essa molécula vai ser o quê? Polar. Galerinha, top ou não? Bacana? Muito legal, muito tranquilo. Galera, mais um peguinha aqui, a gente já caminhando para os finalmente, mas mais um peguinha que você não vai cair. São aquelas estruturas que têm simetria. Como assim? Vamos lá. Suponha que caiu para você XeF4, ok? Tetrafluoreto de xenônio. Não é xerônio, monstro. Xenônio. E aí você foi lá, colocou o seu xerônio, fez uma ligação, 2, você já está sabendo que não pode fazer dativa para flúor, então você já está esperto, legal? Colocou lá o glitter bonitinho. Professor, para de falar isso, me deixa em paz. Ó, xenônio tinha 8, fez 4 ligações, usou 4 de seus elétrons, sobraram 2 pares. Ok? Galerinha, esse é um caso de simetria que você tem que ficar atento, né? Esse é o quadrado planar. Por que quadrado planar, professor? Nesse caso aqui, nós temos 6 pares de elétrons em volta do elemento central. Com 6 pares de elétrons, você teria que formar um quadradinho na base, uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo. Todos os ângulos são iguais e são ângulos de 90 graus, né? Bom, então você vai ter aqui um par de elétrons não ligantes. Deixa eu colocar ele aqui em corzinha diferente para você. Ó, você vai ter um parzinho de elétrons não ligantes aqui. Olha que coisa mais horrível. E você vai ter um parzinho de elétrons não ligantes aqui. Gente, você percebe que esse par de elétrons não ligantes agora ele é simétrico? Esse é o único caso, então, que se o meu herói vier aqui e der uma toradinha, ele está acertando. Porque você tem a nuvem eletrônica de cima promovendo a distorção da molécula e a nuvem de baixo corrigindo essa distorção. Então, você tem aqui um caso de simetria das nuvens eletrônicas. Esse caso de simetria, ele só vai acontecer em 2 situações. Eu vou te mostrar as duas, tá? São casos de exceção. É raríssimo isso aparecer em vestibular, a não ser que você vá prestar na NASA, no FBI, na CIA, na IUPAC, na OVG, ok? São vestibulares aí mais agressivos, né? Então, o que acontece? Como você tem um quadrado, obviamente, com cada flúor desse numa extremidade do quadrado, e sendo 4 vetores idênticos, o que vai acontecer com a resultante? Resultante igual a 0, teremos uma molécula o quê? Apolar. Pessoal, o que tem diferente nisso? Você percebeu? Molécula apolar tendo a presença de elétrons não o quê? Ligantes. Isso por conta da simetria da nuvem eletrônica que nós temos ali. Pessoal, qual outro caso aconteceria algo semelhante? E aí foi até o caso da questão do Enem, da última prova, que caiu o XeF2, difluoreto de xenônio, tá? É claro que não estava perguntando da polaridade e nem da geometria, era só o número de elétrons na camada de valência desse xenônio, tá? Mas vamos lá, gente, rapidinho aqui comigo. Xenônio fez 1, fez 2. As 2 ligações são em expansão de octeto, já que ele não poderia fazer uma dativa para o flúor. Xenônio que tinha 8 elétrons na camada de valência e fez uso de 2, nós teremos aqui 3 pares de elétrons sobrando nessa estrutura.
Tudo bem, gente? Tinha 8, usou 2, sobraram 6, 3 pares. Bom, se você quantificar o número de pares eletrônicos que nós temos aqui, nós temos 5 pares. 5 pares dá a conformatação de um triângulo na base, pirâmide para cima, pirâmide para baixo. Galera, tá lembrado que nessa geometria você tem dois ângulos diferentes e na hora de degenerar os pares eletrônicos, a gente tem que degenerar na região equatorial, na base. Vou fazer isso com você aqui bonitinho. Ó. Vamos apagar isso aqui e colocar um par eletrônico aqui. Bacana? Ó, apaguei aqui outro par eletrônico onde ele estava. Professor, mas você está ficando legal isso aí, hein, gente? Não quero voltar. Adeus. Moçada, olha que top. Nós temos as 3 nuvens eletrônicas formando um triângulo regular. Você consegue ver um triângulo aqui? Com ângulo de 120 graus. Resultado vetorial que a gente já conversou sobre isso, 0. Então, aqui, ó, nós temos as 3 nuvens se anulando por causa da simetria dessa figura. E, obviamente, nós temos aqui a geometria linear. Gente, olha aí, eu já estou treinando letra de médico, né? Aí tá bacana. Geometria linear. Se a geometria é linear, então aqui sim, olha que legal. Um vetorzinho apontado para cá. Dá para corrigir a caquinha. Outro vetorzinho apontado para cá. Toradinha de leve, toradinha de leve. Mi igual a 0. Molécula o quê? Apolar. Topíssimo. Gente, os 2 casos de simetria que nós vamos ter, então, da nuvem eletrônica é o quadrado planar e a geometria linear, que é derivada de 5 pares eletrônicos. Tá? Você vai perceber que essas exceções elas vão acontecer basicamente quando você tiver a presença de gás nobre nessas estruturas em simetria. Tá? Gente, para encerrar esse momento nosso, ficou o caso para trás e eu gostaria de comentar com vocês, que é o ozônio. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que se cai para você Cl2, Br2, I2, S8, qualquer substância simples, se a ligação é entre átomos iguais, ali nós não temos polaridade na ligação. A molécula ela é apolar com ligação apolar. Se não tem vetores, qual a ideia de fazer soma vetorial? Não existe. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é para quando tem a presença de vetores, ou seja, para substâncias compostas. Por que o ozônio fura tudo isso, gente? Na hora que você monta o ozônio, você faz uma ligação, 2, ambos felizes, vão fazer uma dativa para o oxigênio, perfeito? Esse cara aqui usou 2 dos 6 que tinha, esse indivíduo usou 4 dos 6 que tinha, sobraram 2, e esse não usou nenhum porque a ligação é dativa. Ok? Se você observar aqui, nós temos 3 pares eletrônicos. 3 pares eletrônicos dá a conformação de um triângulo, onde um desses pares ele é um par de elétrons não ligantes. Logo, nós temos uma geometria do tipo que, gente? Angular. Galera, então o ozônio ele é angular, tá? Ele tem uma estrutura assim. Vou colocar um pontilhado para você lembrar que aqui nós temos uma ressonância bonitinha. Bom, aí, se a molécula ela é formada só por oxigênio, todas as ligações são apolares, não tem vetores. Então, essa molécula deveria ser o quê? Apolar. No entanto, gente, isso não é nem matéria de ensino médio, mas já cai a polarização do ozônio em prova. Então, eu queria te explicar, você só precisa saber que ele é polar. Mas para você ter uma ideia assim, superficial do que é essa polaridade. O que vai acontecer no ozônio é que ele vai ter uma distorção da sua nuvem eletrônica em relação ao centro e essas extremidades. Eu queria que você imaginasse esse vermelho como sendo a nuvem de elétrons desse ozônio. O que acontece? Nós temos uma pequena polarização positiva, falta de elétrons mais no centro, e uma polarização negativa, então, é uma distribuição heterogênea da nuvem eletrônica na superfície do ozônio. Isso vai gerar uma leve polaridade. Nós vamos ter aqui um Mi diferente de 0 e essa molécula vai ser considerada polar. Polar porque tem vetores ou porque
efetivamente você teve uma diferença de eletronegatividade? Não. É uma distorção da nuvem eletrônica. Seria legal você saber que o ozônio é polar. Gente, muito legal essa experiência nossa aqui, tá? Eu acho que atingiu o objetivo que a gente teria na sala de aula. Com isso, a gente encerra o módulo 11. Eu peço que você resolva os exercícios desse módulo e, na medida do possível, nós vamos criar uma situação para poder tirar dúvidas de vocês desses exercícios, tá? Eu acho que aqui vai ser uma possibilidade bem legal com esse aplicativo e a gente vai dar sequência a isso, se Deus quiser. Fiquem bem, fiquem na paz e até semana que vem. Beijão para vocês. Valeu!